Olá, queridos, graça e paz abençoados, sejam bem-vindos a mais um quadro examinando as Escrituras. Obrigado você aí por estar acompanhando aí o nosso canal, nosso trabalho no YouTube. Obrigado você que tem compartilhado e comentado essas mensagens, que por certo tem alcançado os corações dos filhos de Deus, daqueles que têm sede e amam conhecimento da verdade. Não é que a verdade esteja presa em mim. A verdade é de Cristo Jesus. E nós estamos recebendo, a palavra do Espírito para também transmitir essa palavra que pertence ao Espírito de Deus. Como eu tenho falado, este quadro é um quadro onde nós falamos alguns textos, mas uma mensagem bem curta, para não ficar cansativo aí para os amados, visto que nós já temos aí o final de semana com a mensagem ao vivo, um pouco mais duradoura, tá bom, meus amados? E o que é que eu quero trazer hoje nesse tema, nesta mensagem? As escolhas de Jesus. A religião, ela prega o livre-arbítrio, né? De escolher ou não escolher Jesus, etc e tal. E Jesus, ele pode escolher? Ou ele não pode? O interessante é que o homem diz, eu tenho um livre-arbítrio, eu que decido escolher Deus ou pseudo-diabo, eu que tenho um livre-arbítrio para escolher o céu ou pseudo-inferno espiritual que Constantino injetou aí na mente do povo de Deus, e os romanos aderiram e os evangélicos também foram na onda. Então, amados, será que Deus, Jesus, o Senhor, ele também tem direito às suas escolhas? Será que ele pode escolher, pode determinar? Claro que sim. Ah, mas aí a injustiça da parte de Deus. Não, Paulo disse, quem és tu, homem, que a Deus replicas? Porventura não tem oleiro poder sobre a própria massa, para da mesma massa fazer um vaso para honra, outro para desonra? Então vamos entender algumas questões. Olha as escolhas de Jesus. Foi o motivo de um debate na rede social e eu fiz o comentário. Eu quero deixar esse vídeo aqui para entendermos melhor este assunto. Nós já temos algumas mensagens lá no nosso canal, já falamos sobre isso, mas queremos ser mais direto ao ponto acerca deste assunto. Vamos falar de Judas. Livro de João, livro histórico de João, capítulo 6, versículo 70. Você, cristão, evangélico, espírita, enfim, católico, independente da sua religião. Você que tem uma Bíblia na sua casa, você que manuseia a palavra de Deus, você acredita na Bíblia, então vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler livro histórico de João, capítulo 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12? É uma pergunta que Jesus fez aos discípulos. Eu não escolhi vocês, os 12? Foi Jesus que escolheu os 12? Está falando dos apóstolos. Não foi Jesus de Nazaré que escolheu os 12 apóstolos? Venha cá, Pedro, Simão. Venha cá, Mateus. Venha cá, Lucas. Não foi Jesus? Venha cá, seu incrédulo, Tomé. Não foi Jesus que escolheu os 12 apóstolos? E dentre esses 12 que Jesus escolheu, não foi que os 12 aceitaram Jesus, não foi que os 12 disseram assim, sabe de uma, eu acho que eu tenho um chamado de Deus. Não foi que os 12 disseram assim, rapaz, eu estou desconfiado que eu vou ser apóstolo. Eu estou desconfiado que eu vou ser um profeta. Eu estou desconfiado que eu vou ser um pastor. A mim disseram, o irmão da igreja pentecostal profetizou na minha vida que eu vou ser um levita. Não é isso que eles falam? Não, porque o vaso de Deus
profetizou na minha vida que eu vou ser um grande pregador da palavra de Deus e vou viajar o mundo inteiro e eu vou fazer missões na África. Não faz nem no bairro dele, não faz nem na vizinhança. Mas enfim, então não foi Jesus que escolheu os 12? Né? Diferente da religião que escolhe Jesus ou não escolhe, enfim. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Um de vós é um diabo. Olha que interessante. Jesus disse que escolheu os 12, mas dentre aqueles escolhidos de Jesus, um deles, Jesus chamou de opositor. É porque essa palavra diabo, latinizada no grego, né, que foi escrito a partir de Mateus, né, que eles contam como Novo Testamento, mas o Novo Testamento se dá com a morte de Cristo Jesus, porque foi no sangue que ele inaugurou o Novo Testamento, a Nova Aliança. Mas enfim, livro histórico de Mateus, Marcos, Lucas e João, o ministério do Nazareno, e ele escolheu 12. Não vos escolhi eu 12? Um de vós é um diabo, é um caluniador. Um de vós é um diabo, ou no grego, um diabolos. Um de vós é um diabolos, é um caluniador. É basicamente a mesma expressão que havia no hebraico, Satã, ou Ra-Satã, que quer dizer opositor, adversário. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um opositor, é um Ra-Satã, é um Satã, é um Satanás, é um adversário. Observe que isso aqui é um adjetivo. Jesus não está se dirigindo a um ser. Jesus está falando a uma pessoa, com um homem, o qual ele escolheu. Foi Jesus que escolheu. Não foi ninguém que apresentou Judas a Jesus e disse: olha, leva esse menino aqui, porque esse menino aqui tem um chamado de Deus. Não, Jesus escolheu os 12, e dentre os 12 havia um que era um opositor, que era um adversário, era um Ra-Satã, era um Satã, era um Satanás, era um diabo, ou um diabolos, né? Então, observe que foi Jesus que escolheu, mas ele deixou claro: um de vós é um diabo. Ué, mas se era um diabo e Jesus já sabia, para que Jesus escolheu? Porque ele quis. Então as pessoas querem brigar com as escolhas de Deus. O homem, a religião diz: eu tenho um livre-arbítrio, mas eles não querem dizer que Deus, que Cristo, tem o direito de escolher vasos de honra, vasos de desonra, filhos para salvação e outros para a perdição. Eles não entendem que foi o próprio Criador que criou, a linguagem que o Nazareno usava, criou bodes e criou ovelhas, criou joio, criou trigo, criou vaso de honra, criou vaso de desonra. Foi o próprio Deus que criou, e dentro do seu plano, dentro da sua criação, tudo com um propósito pré-estabelecido. O próprio Deus disse: para isto mesmo levantei Faraó, para mostrar o meu poder. O próprio Deus levanta um rei, né, pagão, Ciro, um rei da Pérsia, um rei pagão, e ele chama o rei pagão de: o que direi de Ciro? Ele é o meu pastor, é aquele que vai pastorear Israel. Para quem não sabe, Ciro foi o libertador de Israel lá do cativeiro babilônico. Foi Ciro que destronou a Babilônia e libertou o povo de Deus. Um rei pagão que Deus escolheu para libertar o seu povo. Olha que interessante, amados. Então, tudo é Deus. Ele disse: eu escolhi vocês 12 e um de vocês é um diabo, é um adversário, é Satanás. Um de vocês estão andando comigo, mas não é meu filho, é um traidor. Mas por que o Senhor escolheu? É porque eu quis, porque Ele é Deus, amado. Ele escolhe todas as coisas. Provérbios capítulo 16, versículo 4. Deus criou todas as coisas, inclusive o ímpio, para o dia do mal.
Eclesiastes capítulo 7, versículo 13. Atenta para a obra de Deus. Quem pode endireitar o que Deus fez torto? Foi Deus, amado, foi Deus. Salmo 58, versículo 3, diz que o ímpio, ele nasce, ele erra desde a madre, desde que foi concebido. Inclusive Judas e tantos filhos da perdição que existem na face da terra, porque são perdidos, sabe, na natureza humana, natureza caída. Não tem a eternidade em si, não tem o Espírito de Cristo. Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, quem não tem o Espírito, tal não é de Deus. Então Judas era um que não tinha o Espírito de Cristo, nunca teve. E não adiantava Judas fazer campanha, buscar no monte, buscar em congresso de avivamento, porque ele nunca ia conseguir, porque ele não era filho. Entretanto, Jesus de Nazaré escolheu, mas Jesus deixou claro, um de vós é um diabo. Vamos lá. João capítulo 6, versículo 71. E isto dizia ele, Jesus estava dizendo, de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, de quem Jesus estava falando? De Judas. Aí os religiosos, não, irmão, é porque Judas aí estava possuído pelo diabo. Não. Jesus disse, um de vós é um diabo. Então significa que existe outros, ou que existe vários? Claro que sim, porque diabo, Satanás, na Bíblia, não estou falando na religião, na Bíblia, na revelação das Escrituras, são adjetivos, são forças opostas a Deus, governos, sejam eles de categoria religiosa, né, como os principados e as potestades que estavam atuando nas regiões celestiais, que Jesus se referia aos príncipes dos judeus, aqueles que negaram a ele, aqueles que mataram a Jesus, né? O próprio Paulo também cita isso na carta aos Tessalonicenses, bem como os governos romanos, imperadores, etc. Tudo aquilo que se levantava contra o governo de Cristo Jesus, tudo isso era diabo e tudo isso era Satanás como adjetivo, adversário, caluniador, opositor ao reino eterno. E todos eles, claro, não poderiam prevalecer, não prevalece jamais contra o senhorio de Cristo Jesus. Então, Jesus estava falando de Judas Iscariotes, um dos 12, e ele disse, um de vocês vai me trair. Falava de Judas. Livro histórico de João, capítulo 17, versículo 12. Olha o que Jesus disse. Estando eu com eles no mundo, falando dos discípulos ali do primeiro século, os apóstolos, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, entre os 12 ali, que Jesus guardava, ele disse, nenhum deles se perdeu, ou se perderam, exceto, senão, o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. E quem era esse filho da perdição, nesse contexto? Judas, do capítulo 6, no versículo 70 a 71. Era de Judas que Jesus estava falando, que era um filho da perdição. Agora deixa eu te falar uma coisa. Judas foi enviado por Jesus? Foi. Judas foi chamado apóstolo de Jesus? Foi. Judas tinha cargo importante no ministério de Jesus? Tinha. Era tesoureiro do ministério do Nazareno. Mas era, ladrão, ele roubava o que se colocava lá no ofertório. Assim está hoje o mundo inteiro, pisteado de Judas, dizendo que tem chamado de Deus, dizendo que são apóstolos de Deus, dizendo que são profetas de Deus, dizendo que são enviados de Deus, dizendo que são filhos de Deus, dizendo que andam com Deus, que conhece a Deus. Judas conhecia. Judas teve até comunhão no partir do pão. Mas se você não tomar a ceia do Senhor, você não tem parte com Jesus. Judas comeu na boquinha que Jesus deu o pão. E era um traidor.
Assim estão hoje esses homens mercadejando, negociando com a palavra de Deus e usando, sabe, de malícia para se cobrir, dizendo que são homens enviados de Deus. Paulo chama esses ou estes falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, ministros de Satanás, ministro do adversário. Eles não servem a Cristo, eles servem ao seu próprio ventre. Então Jesus escolheu, ele andava com Jesus, mas ele era um filho da perdição. Ah, irmão, não concordo. Ah, não concorda não? Romanos 9, 22. E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos, no plural, para não dizer que só fala de Judas, os vasos da ira preparados para a perdição. Ponto e vírgula, o texto continua lá, Romanos capítulo 9, Jesus fala lá das duas sementes, tá bom? Então foi Deus que escolheu, Deus que chamou, Jesus que chamou. E agora, irmão? Ah, mas se eu não importa se você concorda, o que importa é o que está escrito. Vamos continuar falando de Judas? Mateus capítulo 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Mateus 26, 15. E disse: que queres dar? E eu vos entregarei. E eles pesaram 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata, Judas vendeu Jesus. Por 30 moedas de prata, Judas entregou o mestre. Hoje os homens estão aí, amados, com Bíblia na mão, entregando Jesus. Entregando Jesus, não mais por 30 moedas de prata, mas por um envelope especial, por uma campanha, por um propósito, por um projeto divino, sabe? Por uma busca de uma bênção, por uma busca da prosperidade. É a teologia da prosperidade, porque se não tiver condição financeira, Deus não está no negócio. Estão vendendo Jesus como Judas vendeu. Jesus, certa feita, entrou no templo lá em Jerusalém, pegou um chicote e saiu batendo em todos os cambiadores, vendedores de pombo na porta do templo. E por que eles estavam vendendo ali? Porque era um grande negócio vender pombos na porta do templo. Eles queriam vender, mercadejar, comercializar a fé. E hoje, muitos homens estão vendendo Jesus lá, nos seus templos. Negociando, mercadejando, comercializando a fé das pessoas. E leva um pouquinho de óleo, leva um pouquinho de azeite, leva isso, leva aquilo. São esses que vivem como Judas, mas dizem que servem a Cristo. 26:16. E desde então buscava oportunidade para o entregar. 22:3, Lucas. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Ah, ele era dos 12. Ué, mas Jesus disse em João 6,70, não escolhi vocês 12, um de vós é um diabo. E agora entrou Satanás em Judas? Ah, então peraí. Satanás possuiu o diabo, é isso? João 6,70, eu escolhi vocês 12, um de vós é um diabo. Falava de Judas. Lucas 22:3, entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era um dos 12. Ah, então o diabo foi possuído por Satanás. Que negócio é esse? Então, amado, está claro que diabo, Satanás, é adjetivo, é força de expressão, é alguém que se opõe, se levanta como um adversário, como um caluniador, como um acusador, como um opositor. Não tem nada a ver com a criatura. Entrou, porém, Satanás. O que foi que entrou em Judas aqui? Um sentimento maligno para vender o mestre, um sentimento malicioso, carnal, perverso para vender o mestre, porque ele era um filho da perdição. Simples assim. 22:4, Lucas. E foi, e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Lucas 22:5. Os quais se alegraram, os capitães e os sacerdotes, e convinheram em lhe dar dinheiro. Lucas 22:6. E ele concordou, Judas concordou, e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Olha, entregar ali nos bastidores. Mateus 26:47. E
Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Mateus 26, 48. E o que o traíra tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Eu vou dar um beijo nele. Quando der um beijo, eu estou apontando que é ele, Jesus. Pode prender. Então, esse que entregou Jesus era um filho da perdição, que Jesus escolheu para andar com ele, que Jesus escolheu para servir no ministério dele. Então, amados, existe muitos aí servindo a Jesus, pregando a Jesus, tá bom? Entre aspas, tá? E Jesus permitindo, mas são da perdição. Graça e paz, queridos, e até a próxima.